Fala pessoas, tudo bem? Vamos lá, né? Aula 7, 42, mas vamos em frente, tá? Hoje nós vamos começar a discutir algumas questões que envolvam o sistema sensorial. Como é muito grande, eu dividi em duas partes, tá? Então, na próxima aula a gente já discute sobre isso. Bom, é importante entender que os sistemas sensoriais, eles vão funcionar como órgãos do sentido. E aí a gente entra no contexto da diferença entre o sentir e o perceber. Tá? Quando você fala em sentir, sentir é a informação do ambiente interno ou externo sendo capturada pelo órgão, sendo interpretada pelo sistema nervoso central e dando a informação sensorial. Tá? Uma leitura geral. Certo? Só que se você não dá a devida atenção àquela informação sensorial, você não percebe ela. Ela não tem um significado para ela. Tá? Então, por exemplo, se você está olhando agora para esse vídeo, muito provavelmente, devido à sua visão periférica, você está capturando informações visuais de diferentes ângulos, mas você está focado apenas num ponto mais central, certo? Ou seja, o seu foco te permite perceber visualmente essa informação, enquanto que o resto está sendo descartado, embora esteja sendo sentido. Tá? A mesma coisa, se você está ouvindo a minha voz, tá? E você está dando a devida atenção ao que eu estou falando, você está percebendo essas informações, essas ondas mecânicas, tá? Que estão projetando do celular ou do computador, tá? E você está desconsiderando outras informações de ondas mecânicas que podem estar no ambiente, como o barulho de algum animal, de alguma pessoa, que também é um animal, né? De algum aparelho eletrônico ou algo nesse sentido. Tá? Bom, eu falo um pouquinho mais sobre percepção daqui a 2 aulas, depois da segunda parte sobre sensorial. Bom, então a consciência do sujeito ela é uma consequência da forma com que ele percebe as informações sensoriais capturadas. E não esqueça que essas informações, elas são todas relacionadas à forma com que o sistema nervoso central integra o que está sendo capturado. Tá bom? Então, você provavelmente, pense agora, você está vestido com alguma coisa, nem que seja um óculos, uma camisa ou alguma coisa, tá? Até antes de eu falar, você não estava percebendo que você estava com algum mínimo peso de algum objeto sobre o seu corpo, certo? Então isso é o que? As informações elas vão sendo capturadas, algumas elas aos poucos por habituação elas vão sendo deixadas de ser sentidas, tá? Mas a qualquer momento em que você foca a atenção, você passa a percebê-las e dar a devida atenção. Tá? Bom, alguns dos principais receptores sensoriais que os animais apresentam são os mecanorreceptores, que são os receptores que são ativados devido à deformação na superfície da membrana, certo? A gente está falando de algum órgão, alguma estrutura que vai receber aquele tipo de estímulo. Tá? No caso aqui, a gente tem as proteínas integrais na membrana, tá? Os mecanorreceptores, tá? Das células mecanorreceptoras, e na hora em que você tem a deformação da membrana, ele sofre uma deformação mecânica e isso faz ele ser ativado, tá? Se alcançar lá um estímulo mínimo necessário. E começa a resposta. Tá? Nos fotorreceptores, no fundo lá da retina, você vai encontrar células, os cones e os bastonetes, que têm a capacidade, através de proteínas da sua membrana, de absorver a energia luminosa.
Tá? E aí, essa absorção resulta numa ativação de um circuito. Em geral, pessoas, esses circuitos são circuitos ionotrópicos, tá? Canais iônicos, ou metabotrópicos associados à proteína G. Quimiorreceptores, como aqueles relacionados ao olfato e ao paladar, que a gente vai discutir já já. Tá? Então, a partícula, né, lembra, o cheiro da coisa, o gosto da coisa é por causa de uma molécula odorífera, né, gustativa e tudo mais, que se liga a um receptor e ativa uma cascata de eventos. Tá? Então, ali a gente tem alguns exemplos. Mas a gente vai ver também os receptores relacionados à temperatura, os termorreceptores, os receptores dolorosos, os receptores de campo eletromagnético. Tá? Então, entre essa aula de hoje e a próxima, a gente vai discutir essas variantes. Tá? Bom, uma coisa que é importante a gente ficar atento é que existem dois tipos de células receptoras sensoriais. Tá? O primeiro é o neurônio sensorial, certo? Ou seja, a própria célula que recebe o estímulo é um neurônio, certo? Então, como por exemplo no nosso caso, as células associadas ao receptor olfativo são neurônios que estão localizados principalmente lá no teto da cavidade nasal, certo? Então as células receptoras estão lá com os seus cílios bonitinho, e lá nos cílios eu tenho diferentes tipos de proteínas que ativam os circuitos conforme as partículas vão se ligando nos receptores. Tá? Aí essa informação ela é conduzida via sinapse, porque como é um neurônio sensorial, isso vai gerar um potencial gerador. Basicamente, a ativação do circuito gera um potencial de ação, essa célula vai fazer sinapse, no caso aqui, tá, vai ser com as fibras do trato olfatório, né, que é o início do bulbo olfatório, e vai conduzir a informação lá para o encéfalo, tá bom? Bom, só que existem alguns casos em que você, ao invés de ter um neurônio como célula sensorial, você vai ter uma célula epitelial, que é a célula que vai ser estimulada como receptor, certo? Então, por exemplo, na gustação, você tem que lá nas papilas gustativas, né, as estruturas dos botões, você vai ter células com microvilosidades, que são as células dos botões gustativos, e que na hora em que a partícula, né, gustativa, a substância lá, o salzinho, o doce, o que for, ele se liga ao receptor, essa célula, que é uma célula epitelial, ela vai sofrer o que a gente chama de potencial receptor, e ela vai sinalizar para um neurônio. Tá? Então essa célula é uma célula sensorial. Por isso que a gente dá uma nomenclatura diferente. Ela tem um potencial receptor, certo? Enquanto que no neurônio sensorial ela tem um potencial gerador. Tá? Então essa célula do potencial receptor, quando ela é ativada, ela sinaliza e libera sinais para um evento semelhante à sinapse em si, tá? Que vai ativar um neurônio. E esse neurônio vai ser o responsável por levar a informação à frente para o sistema nervoso central. Bom, então o olfato, que é o nosso primeiro estudo sensorial, ele é ativado na categoria dos quimiorreceptores. Para você ativar o olfato, você precisa que uma partícula com potencial odorífero, ele se ligue a uns receptores, que são neurônios sensoriais, e consequentemente essa ativação de circuito vai levar à potencialização. O quão você é capaz de detectar um odor vai depender de uma série de fatores.
O primeiro é a diversidade de tipos de receptores que você vai encontrar nos cílios, tá, dos neurônios sensoriais. Então, quanto maior a diversidade, mais partículas diferentes podem se ligar ali, certo? E uma segunda situação é a quantidade de núcleos e porções diferentes lá no córtex olfativo que conseguem detectar odores diferentes. Mais um pouquinho para frente, talvez fique um pouco mais claro. Tá? Bom, então como que funciona aqui nesse nosso exemplo? Tá? Imagina que você está com um limão, tá? Algo cítrico. Tá? O limão é algo bem odorante, bem forte. Tá? Você corta o limão e dá uma espremidinha ali, certo? Então parte das partículas odoríferas elas vão, né, ganhar o ar devido à sua característica de densidade. Na hora em que essa estrutura ela entra pela sua cavidade nasal, a partícula odorífera ela pode se ligar ao receptor, né, que está localizado na membrana, ativa o circuito da proteína G, mesmo sistema, ativou, mudou de conformação, ativa a proteína G, perde afinidade com GDP, ganha com GTP, certo? Alfa-GTP ativado se liga na adenilato ciclase, ativa a adenilato ciclase, quebra ATP em AMP cíclico, por exemplo, aqui, ó, se liga a canais iônicos aqui, canais representativos aqui que permitem um influxo de sódio e cálcio. Então, enquanto houver essa ligação, o canal está aberto, entra e a célula sofre despolarização, certo? Por que despolariza? Despolariza porque eu tenho um influxo muito grande de cargas positivas. Sofreu esse potencial de ação, vai conduzir a informação ao longo do seu axônio, que vai fazer a sinapse lá com o neurônio secundário, que no caso vai ser o segundo neurônio do trato olfativo, né, do início do bulbo olfativo. Então perceba, a informação já foi, saiu daqui do órgão sensorial e está indo rumo ao sistema nervoso central. Então, dependendo do tipo de substância, de partícula odorífera, tá? Você vai ter neurônios sensoriais que eles são mais sensíveis a um tipo de partícula e menos sensível a outro tipo de partícula. Tá? Você não tem uma célula para um tipo de odorante só. Tá? Você tem variações. Então aqui a gente tem neurônio 1, neurônio 2 e neurônio 3. E nós temos 3 substâncias: a cineola, isoamilacetato e acetofenona. São substâncias diferentes com propriedades diferentes, tá? Bom, então o que a gente percebe? Que o neurônio 1 ele é estimulado pelas 3 partículas odoríferas, certo? Só que a curva do potencial de corrente é diferente em cada um. Tá? Então, a primeira linha pontilhada aqui indica o ponto onde que você pingou a partícula odorífera, tá? E a segunda pontilhada é onde você lavou, né, para tirar os resíduos. Então, você nota que no primeiro neurônio, o padrão de resposta é primeiro para o isoamilacetato, depois para a cineola e depois para o acetofenona. Então, responde para os 3. No neurônio 2, ele só responde para a cineola. Tá? Então eu não tenho resposta. Então indica o quê? Indica que provavelmente esse neurônio 2 ele não tem receptores disponíveis para essas 2 partículas odorantes. Tá? E para o neurônio 3, eu tenho a ativação mais forte da acetofenona, uma ativação mais fraca para o isoamilacetato, e não tem uma ativação para a cineola. Então, é importante a gente entender isso. Tá? Cada neurônio ele vai ter um conjunto, um padrão de receptores para odorantes diferentes. Alguns estão presentes em uma grande quantidade de células e outros em uma menor quantidade. Tá? Bom, e isso leva a gente a
lembrar que existem animais que eles apresentam uma capacidade de detecção de partículas odoríferas muito mais eficaz do que a nossa. Tá? Esses animais eles vão ser classificados como animais microsmáticos. Tá? Macrosmáticos. Tá? Macro de muito. Nós seríamos microsmáticos. Né? A nossa capacidade olfativa ela é um pouco limitada perto desses caras. Tá? E no caso deles, eles vão ter estrutura muito mais desenvolvida que a nossa, porque além do epitélio olfativo, eles vão ter o que a gente chama de órgão vomeronasal, tá? Que é uma segunda porção de um olfato. Vamos grosseiramente falar dessa forma. Tá? Então, além do olfato típico, pelo epitélio, pelo epitélio olfativo da estrutura como nós temos, você tem o órgão vomeronasal, tá? Próximo da cavidade. Então, nesse sentido, eles vão ter uma potencialização na captura de partículas odoríferas e uma ativação de circuitos mais diversificada, o que permite uma captação de mais estímulos. Tá? Lembra que quanto mais a partícula odorante ela difundir no ambiente, mais vantajoso vai ser para capturar. Tá? Então, na hora em que você captura a partícula odorante, você sente o odor, e aquele odor é um odor aprazível, né? Então é de alimento ou é de um parceiro reprodutivo, do que for. Conforme você vai se movendo, se você vai se movendo contra o sentido, você vai perdendo o sinal do faro, vamos chamar assim, e consequentemente você percebe que você está indo no sentido errado da coisa. E na hora em que você vai se aproximando mais, a quantidade de partículas odoríferas vai aumentando e você vai percebendo que você está indo no sentido certo do movimento em busca daquilo que agrada. Então, é um sinal químico que é extremamente vantajoso, porque ele pode ser difundido tanto no ar quanto na água. Tá? Então, na imagem que a gente vê aqui, eu tenho um corte, tá? Um desenho do córtex olfativo de um rato, tá? Em que os caras conseguiram identificar um mapa sensorial de quais áreas desse córtex do cara dispara conforme ele vai sentindo a presença de determinados odores. Então, por exemplo, na hora que você bota lá o ratinho lá para cheirar hortelã, ele consegue detectar a ativação de neurônios nessa área aqui. Na hora em que você coloca ele para cheirar cânfora, que é relativamente semelhante, mas não é igual ao hortelã, ele ativa outras duas áreas diferentes. Tá? Então, na hora em que você coloca ele para cheirar um odor que é semelhante ao odor da gaiola, lá da casinha que ele fica conservado, você nota que ativa diferentes populações de neurônios, com pequenas porções. Então, você consegue identificar áreas diferentes do córtex. Então, perceba, o sinal está disparando lá, está sendo conduzido e está chegando no córtex. Perceba que existe um mapa separado e que indica cada área para uma determinada partícula odorífera, certo? Se o cara sofre uma lesão e nessa área aqui, ele pode estar cheirando lá o odor do hortelã, mas se ele não tiver esses neurônios aqui, ele não vai conseguir sentir o cheiro. Ou seja, a partícula está presente, está capturada, a via está conduzindo, mas ele não está conseguindo sentir o cheiro. Tá? Então perceba que é preciso que o circuito ele esteja inteiro nos três pés, em quem captura, nos nervos que conduzem
e principalmente no córtex, que é o que processa. Quando a gente fala desculpe, em gustação, vamos beber água. Embora a maioria das pessoas acreditem que o nosso paladar ele esteja restrito à língua, você vai encontrar papilas gustativas, né, os botões, no palato mole, lá atrás, né, no fundo, na laringe também e no esôfago, certo? Obviamente nas porções altas, né? Então, os botões gustativos, tá, eles vão representar, como o próprio nome diz, uma estrutura em forma de cálice, tá, em que você tem de 50 a 100 células receptoras diferentes. E essas células apresentam microvilosidades para aumentar a superfície de contato com as partículas gustativas, certo? Então, em alguns outros animais, tá, os botões gustativos, né, as células receptoras químicas, elas não estão dentro da boca do sujeito, mas sim do lado de fora. Então, peixe bagre, tá, os botões gustativos eles estão nos barbilhões. Tá? No peixe escorpião, aqui, essa coisa estranha aqui, ó, ele vai estar na superfície do lado de fora. Então, parece estranho, mas isso é uma vantagem, certo? Porque na hora em que o animal ele está nadando e tudo mais, e ele dentro daquele ambiente em que você tem folhagem, em que você tem substrato, um monte de coisas, na hora em que ele toca, e os botões eles detectam a presença da partícula gustativa, isso já direciona o movimento do que ele deve procurar para pegar aquele alimento. Então, você nos botões gustativos, as células elas vão estar alinhadas e uma vez que essas células estejam alinhadas, elas vão disparar. E assim como a gente viu agora há pouco para o olfato, para o paladar, os botões gustativos eles também vão ser seletivos, tá? Ou seja, não é qualquer botão que dispara para qualquer gosto. Você tem um padrão diferente. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho na linha de cima a célula gustativa 1 e aqui a célula gustativa 2. E aqui eu tenho 4 substâncias diferentes, tá? Cloreto de sódio, que é um sal, quinino, que é um amargo, tá? Ácido clorídrico, que é um ácido, tá? Um azedo, e sacarose, que é um açúcar, tá? Então você tem salgado, amargo, ácido, né, azedo e doce. Então perceba que na hora em que você dá isso tudo, a célula 1 ela dispara com bastante facilidade para o que é salgado. Enquanto que a célula 2 ela dispara tanto para o salgado quanto para o ácido. Certo? Então perceba que o padrão de respostas é o que vai induzir ao que preferencialmente, seletivamente, aquela célula dispara. Então, ela vai disparar e na hora que ela dispara, ela vai sinalizar, porque ela é uma célula epitelial, não é isso? Então, é um potencial receptor. E quando ela dispara, ela vai informar aos neurônios da via olfativa, da via gustativa, certo? Então, o nervo gustativo vai conduzir a informação para ser processada. Então, aqui a gente tem uma sequência, né, de imagens que mostra como que isso dispara. Então, embora sejam células epiteliais, essas células do potencial receptor, elas também vão ter neurotransmissores, tá? Que a gente não vai chamar de neurotransmissores efetivamente, porque elas não são neurônios, né? Mas elas vão ter células, elas vão ter
vesículas com sinalizadores que vão ser ativados igual ao mesmo princípio. Tá? Então, lembra que os gostos que a gente sente são doce, salgado, ácido ou azedo e o amargo. E o tal do umami, que é o saboroso, né, o delicioso, que é muito comum lá na hora que a pessoa se alimenta com alimentos ricos em glutamato, como o shoyu, né, molho de soja e por aí vai indo. Então, perceba, na hora em que uma partícula doce ela alcança o botão, né, o açúcar, ele se liga aqui a um receptor. Tá? Esse receptor é acoplado à proteína G, isso ativa a proteína. Na hora em que dispara, ativa aqui nesse caso a adenilato ciclase, que vai ativar a proteína quinase A, tá? Que vai ativar uma rota que vai levar à despolarização da membrana. Fecha um canal de potássio e abre o canal de cálcio dependente de voltagem. Entrou cálcio, a célula vai sofrer o potencial receptor, o cálcio ativa as proteínas SNER da vesícula com a membrana, liga, libera o neurotransmissor na fenda e aqui nas células aferentes do nervo gustativo eu vou ter receptores que quando ativados, vão sofrer o potencial de ação e vão conduzir a informação para frente. Tá? Se você ingere sal, o sal ele entra facilmente pelos canais, Então aqui são canais de amilorida, então são canais que vão vazar, então permite a entrada de sal fácil. Tá? Na hora em que o sódio entra com facilidade, isso vai provocar uma despolarização da membrana. A despolarização da membrana vai abrir os canais de cálcio dependente de voltagem. Mesma rota, libera o sinalizador, ativa e vamos embora. E para os outros, tudinho, você vai seguir esse mesmo mecanismo. Tá? Então, conforme os receptores eles vão sendo estimulados, de acordo com o tipo de substância que eles têm, isso vai permitir a ativação do circuito. Tá? Então, lembra, aqui eu estou disparando, mas a interpretação ela vai depender da informação que vai chegar lá no córtex. E na hora que chega no córtex gustativo, a informação também ela é seletiva. Eu vou ter um mapa no córtex em que cada área diferente vai ativar para um sabor diferente. Tá? Então, a informação ela vai ser ativada pelas vias aferentes. Tá? Eu vou ter a participação das vias aferentes dos nervos cranianos, do 7, do 9 e do 10. Essa informação vai chegar no tronco, tronco encefálico, através do núcleo do trato solitário. Dessa informação vai para o tálamo. O tálamo, como eu falei para vocês, é um centro de integração e processamento para distribuir. Vai distribuir a informação para o córtex gustativo ou aquele que está relacionado ao gosto das coisas. E só na hora em que chega no córtex você vai sentir o gosto da coisa. Tá? Então, a ativação do córtex gustativo ela vai depender da informação sendo processada ao longo do tálamo, do núcleo do trato solitário e da informação que veio através dos nervos cranianos pelos receptores ativados nas papilas gustativas. Tá? Então, alguns invertebrados eles vão apresentar, ao invés de epitélio sensorial, para gerar o potencial receptor, eles vão ter as sensilas gustativas, certo? Que são neurônios sensoriais que permitem com que eles detectem diretamente o estímulo, gerem o potencial e conduzem essa informação para chegar lá no cerebróide deles. Tá? Dependendo do tipo de inseto, principalmente, que você estiver analisando, você vai ter uma concentração maior ou menor de neurônios gustativos, mas em geral você encontra na boca, que vai ser mais corretamente chamada de probóscide,
na faringe, na borda das asas, tá? Nos membros, principalmente aqueles mais próximos à cabeça, e também nas placas vaginais. Tá? E não esqueça que a palatabilidade dos alimentos ela é uma vantagem evolutiva, certo? Você sentir o gosto das coisas te indica se aquilo ali é mais palatável ou menos palatável. Tá? Então, em geral, substâncias mais amargas, tá? Elas estão muito associadas a toxinas, venenos e coisas nesse sentido. Tá? Então a gente tende a ter repulsa por isso. Come alguma coisa e acaba jogando fora. Tá? A maioria dos animais faz isso. Tá? Nós somos a exceção. Tá? Porque, entre outras coisas, a gente aprende que café é uma bebida amarga, mas que não é uma toxina, certo? Que determinadas bebidas alcoólicas são amargas, não adocicadas, e aquilo ali não é uma toxina. Então a gente aprende a consumir aquelas bebidas amargas, apesar de, no início, a palatabilidade ser desagradável. Por outro lado, a gente associa também que alimentos muito palatáveis, eles são energeticamente muito favoráveis, como alimentos ricos em açúcares e ricos em lipídios. Tanto é que isso tende a ativar áreas relacionadas ao prazer, né, à emoção favorável no nosso cérebro. Bom, os baroreceptores, água, também são receptores químicos, certo? Os baroreceptores são receptores sensíveis à variação de pressão de gases. Tá? No nosso caso, os baroreceptores, eles vão ser células epiteliais sensoriais, tá? Que são sensíveis à pressão de dióxido de carbono. Tá? Então, conforme a pressão de dióxido de carbono ela aumenta ou ela diminui na circulação, esses baroreceptores eles vão disparar e consequentemente vão sinalizar informando se você tem que aumentar a atividade ventilatória ou diminuir a atividade ventilatória. Em geral, com variação da pressão arterial ou com a variação da própria pressão do dióxido de carbono de oferta, essas células elas disparam e na hora em que elas sinalizam, elas disparam, tá? E essa sinalização através do nervo craniano 9 informa no encéfalo e isso vai estimular a interpretação e a análise no bulbo, se você precisa ou não aumentar a atividade. Tá? Então lembra, no bulbo, no tronco. Esses receptores eles estão localizados principalmente no arco aórtico, certo? E também nos corpos carotídeos, tá? Seja da porção do ramo esquerdo ou do ramo direito. Tá? Então perceba, tecnicamente essa via é a via que está saindo do ventrículo esquerdo, aonde o sangue tende a ser mais oxigenado, um sangue mais arterial, que ele é pobre de dióxido de carbono. Então, se os níveis de dióxido de carbono aí na via sistêmica estiverem mais elevados, isso é uma sinalização de que eu preciso aumentar a atividade que potencialize o evento respiratório. Então, se a atividade dos baroreceptores reduzir, seja os baroreceptores do sistema geral ou esses concentrados, como eu falei agora há pouco, no sistema cardiopulmonar,
Na hora em que eles sinalizam o sistema nervoso central, eles vão informar o que eu tenho que fazer. Aumentar a frequência ou reduzir a frequência. Se a pressão de dióxido de carbono for alta, isso vai estimular o aumento da atividade do sistema nervoso autônomo simpático. E isso vai fazer com que a pressão arterial aumente, com que a atividade de ventilação aumente, com que a resistência vascular do sistema renal aumente e com que a resistência vascular periférica aumente. Tudo isso vai fazer com que a pressão aumente. E a frequência cardíaca tenda a aumentar também. Para quê? Para que eu tenha uma circulação mais intensificada. Lembra, aumento de pressão de dióxido de carbono na corrente sanguínea é sinal claro de que o sujeito está entrando em hipóxia. Então eu preciso aumentar a pressão circulante para que isso faça com que haja um evento de hematose pulmonar, no sentido de que eu elimine esse dióxido de carbono. Aumentar a pressão arterial e aumentar a frequência cardíaca tende a contribuir com isso. Outro tipo de quimiorreceptor são os osmorreceptores, os receptores osmóticos associados à solução. Então, esses caras, eles são aqueles que você associa com a sede osmótica, que eu falei na aula de ontem sobre o hipotálamo. Então, a sede osmótica é aquela sede que está relacionada à ingestão de bebidas ou de alimentos que tenham muito sal, por exemplo. Façam com que você fique hipertônico, digamos assim. Então, na hora em que esses receptores eles disparam, eles vão sinalizar para o sistema nervoso central de que você tem um aumento da pressão osmótica. Em que sentido? Os compartimentos extracelulares, eles têm uma pressão osmótica aumentada, ficam hipertônicos em relação ao sistema vascular geral, que vão fazer com que eu tenha uma distribuição, um recolhimento de volume das células. E isso pode comprometer a atividade metabólica e por aí vai indo. Então, é importante que você tenha uma eliminação, um aumento na diurese desses sais e, consequentemente, a participação do sistema de vasopressina vai ser importante. Lembra, a vasopressina, o hormônio antidiurético, ele vai contribuir diretamente para o processo de reabsorção da atividade renal e, consequentemente, retenção de água no organismo também. Só que isso provoca retenção tanto de sais quanto de água. E aí, se você tem um ajuste osmótico que precisa ser feito, você precisa eliminar esse excesso de sal. Você precisa de uma atividade mais diurética. Então, retomando aqui, o cachorro pirou agora há pouco. Vamos lá. Então, vamos ver esse sistema aqui. Então, olha, a regulação da quantidade de água no organismo. O aumento da concentração de sais no organismo vai ativar os osmorreceptores, que detectam um aumento na concentração e estimulam a liberação do ADH, hormônio antidiurético. Como a gente viu, ele é ativado pelo hipotálamo, que tem os neurônios magnocelulares, que vão liberar pela neurohipófise. Na hora que eu libero o ADH, o ADH ele, provoca a vasoconstrição periférica. A vasoconstrição periférica aumenta a pressão arterial. E os receptores de pressão detectam o aumento da pressão arterial e vão provocar um feedback negativo para reduzir a liberação do ADH. O ADH aumenta a permeabilidade dos tubos coletores para a água, a concentração dos sais diminui,
e isso vai inibir a atividade dos osmorreceptores. Tá? Então, eu vou reabsorver mais água, mas eu não vou reabsorver mais sais. Então, eu jogo água de volta na corrente e eu elimino mais urina, tá? Concentrada com sais. Os mecanorreceptores, tá? Eles são receptores mecânicos em que a proteína ela é alterada de acordo com a deformação da membrana. Tá? Isso permite com que a gente perceba pressão, toque ou vibração. Tá? Se você sente dor, aí já não é mais um mecanorreceptor só ativado, é um mecanorreceptor e um receptor doloroso, que a gente vai discutir em outra aula. Tá? Os mecanorreceptores eles vão ter padrões de resposta diferentes de acordo com o tipo de estímulo, certo? Então, exemplo, se eu tenho aqui um estímulo de pressão de 10 gramas, de 20 gramas e de 40 gramas, o padrão de resposta, as sinapses, os potenciais de ação, eles vão disparando com mais intensidade conforme a pressão aumentou, certo? Tá? De acordo com a variação de carga, tá? Eu tenho um aumento da quantidade de potenciais de ação. Tá? Eu tenho um intervalo de tempo entre os impulsos reduzido. Tá? E de acordo com a vibração, tá? Daquilo que está tocando, a onda mecânica, eu posso ter um padrão de respostas diferentes de acordo com células que são ativadas mais por uma frequência X do que pela Y. Tá? Bom, os mecanorreceptores eles são extremamente importantes e eles diversificam de acordo com aquela capacidade que ele tem de ser ativado. Tá? Então vamos ver alguns conceitos aqui. Quando a gente fala em somestesia, a somestesia é o sentido somático do corpo, oriundo da superfície e do interior do corpo. Tá? Tato, percepção sobre as características dos objetos que tocam a pele de leve, certo? Termorrecepção, percepção da temperatura dos objetos e do ar. Dor, percepção de estímulos intensos que real ou potencialmente causam lesão tecidual. E propriocepção, percepção da posição estática e dinâmica do corpo e de suas partes. Então perceba que quando a gente fala em mecanorreceptores, tá? A gente está falando em uma diversidade de respostas diferentes que não são só o tato. O tato é percepção de disparo leve, certo? Tá? Então você consegue pelo tato sentir algo que é liso, algo que é rugoso, algo que é mais pesado, que é mais leve e por aí vai indo, certo? Tá? Mas se você está sentindo que aquele objeto está mais frio, já não é mais tato. São receptores relacionados à temperatura. Tá? Se aquilo está muito quente e está te queimando, então você está sentindo o tato, o calor e a dor. Certo? E a propriocepção é a indicação da posição do seu corpo em relação ao ambiente. Certo? Tá? Isso é extremamente importante porque é ela que constantemente vai ficar sinalizando o ajuste postural que você precisa fazer para que você não caia, para que você não se coloque em risco, e isso vai envolver a participação do tálamo, do córtex motor, do cerebelo. Tá? Então perceba que tem do tronco encefálico diferentes áreas para que haja um ajuste de equilíbrio do corpo. Bom, então os receptores mecânicos eles possuem uma grande diversidade e eles estão localizados no tegumento do sujeito. Tá? Os receptores cutâneos eles vão ser responsáveis pela detecção de coisas que tocam a superfície da pele. Tá? Então, dentro dessa variação, você vai ter aqueles que estão associados à dor superficial, tá?
aqueles relacionados à temperatura, calor e frio, ao tato de pressão, tá? Ao tato de vibração e também o que vai provocar a coceira, né, o prurido, a irritação. Então, você nota que existe uma diversidade diferente de receptores para disparos diferentes. Existe, inclusive, o receptor de folículo piloso, que é aquele que está enrolado ao redor do pelo. Então, na hora em que o pelo move pelo vento ou por uma outra coisa, o movimento dele provoca um contato com o receptor de folículo e você, dispara. Na hora que dispara, você percebe o folículo piloso se mexendo. Tá? Então, assim como a gente viu agora há pouco, que para o olfato eu tenho receptores diferentes para partículas odoríferas diferentes. Assim como para a gustação eu tenho receptores diferentes para gostos diferentes, para o tato não pode ser diferente. Tá? Então eu vou ter para padrões de resposta de estímulos diferentes, mecanismos diferentes. Calor, frio, dor superficial, vibração e por aí vai indo. Então, a imagem mostra para a gente 4 tipos de receptores diferentes, tá? E aonde eles estão localizados. Tá? Então, os pontinhos mostram os campos receptores. Quanto menor o tamanho dos pontinhos, mostra que os campos receptores daquele tipo de receptor, quanto menor é mais definido. Então significa que você, ao tocar ali, naquele ponto, você vai ter com que o estímulo vai ser preciso e você, mesmo sem olhar, vai saber que aquilo ali está acontecendo, por exemplo, na ponta do dedo, tá? No centro da palma da mão. Quando você tem campos receptores vagos, grandes, significa que na hora em que você está estimulando, você pode estimular num ponto ou no outro ponto, mas a sensação vai ser em toda aquela área. Isso vai te dar uma precisão menor, certo? Então, existem receptores que têm campos receptores, ou seja, uma área de estimulação mais definida, e existem aqueles que são mais vagos. Tudo isso tem vantagens e desvantagens. Vantagem de ser pequeno e definido. Na hora em que você toca aquele ponto dentro do campo, você detecta a presença. Mas se você tocar logo ao lado, que é fora do campo, não vai estimular e aquilo ali não vai ser sinalizado. Tá? Por outro lado, os vagos, como a área é muito grande, eles têm uma grande área de estimulação. Mas a desvantagem é que não há uma precisão da área que está sendo estimulada. Tá? E existe um padrão de resposta também associado ao mecanismo de adaptação, que é o quanto aquele negócio sendo estimulado vai continuar sinalizando. Então é o que a gente chama de adaptação rápida e adaptação lenta. Voltamos ao exemplo que eu falei agora há pouco. Se você vestiu uma camisa e você está com essa camisa agora, você só percebeu que você está com a camisa de novo agora. Por quê? Porque embora o peso dela esteja no seu corpo, os receptores mecânicos eles já não estão mais disparando a presença dele. Tá? Por quê? Porque eles sofrem algum tipo de adaptação. Alguns sofrem adaptação mais rapidamente e outros sofrem adaptação mais lentamente. Tá? Então, o tamanho do campo receptor ele vai ser importante na determinação da precisão do ponto. Tá? Então, você tem que o teste de detecção de 2 pontos, ele permite com que a gente visualize isso. Então, com um compasso aberto, se eu toco as 2 pontas e elas caem em 2 campos receptores diferentes, eu consigo detectar a presença do campo 1 e do campo 2, certo? Contudo, se eu pego as 2 pontas do compasso e detecto e coloco elas apenas em um campo receptor, embora eu tenha 2 pontas, eu só vou sentir uma ponta, certo? Daí aquela diferença entre campos receptores
mais precisos, né, menores, e os mais vagos porque são maiores. Tá? Bom, e aí? E aí que na hora em que os estímulos eles são conduzidos, tá, pelos nervos que vão levando a informação ao sistema nervoso central, principalmente através da estrutura do corpo como um todo, né, não considerando a face, porque aí vai ser nervo craniano, essa informação ela vai ser conduzida ao sistema nervoso central, para a medula, através de pontos específicos equivalentes de acordo com a área que foi estimulada, certo? Então, a imagem mostra para a gente o que a gente chama de dermátomo, que é o quê? A área que é estimulada, o nervo vai conduzir especificamente para aquela porção do sistema nervoso central na medula. Então, dependendo da área que foi estimulada, tá? Então, ó, parte posterior da coxa vai estimular através, e a condução vai alcançar a via sacral. Parte anterior da coxa vai estimular na via lombar. Tá? A região do umbigo, tá, anterior do abdômen, vai estimular numa porção torácica. Tá? Dedo polegar vai estimular numa porção cervical. Tá? Então perceba que as informações elas têm uma raiz sensorial que ela é específica, ela vai conduzir precisamente para aquela área. Tá? Então perceba, a porção mais mediana, tá, do braço, olha aqui onde dispara, certo? Tá? Então, aquela dor que o sujeito sente lá na dor no peito, lá no coração e tudo mais, o princípio do infarto pela raiz sentir aqui do lado esquerdo, porque tudo isso é bilateral, tem esquerdo e tem direito. Tá? Se você sente a dor, o desconforto aqui, que é um dos indícios de que o sujeito está passando por um princípio de infarto do miocárdio, é em consequência, ó, dessa área aqui. Por quê? Porque na hora que dispara tudo ao mesmo tempo. Tá? Esse alinhamento, esse arranjo, é uma consequência do desenho do dermátomo da evolução dos quadrúpedes. Certo? Então, ó, sacral é mais posterior, lombar, tá, na porção anterior dos membros posteriores, torácico, tá, e cervical, tá, onde eu tenho os membros anteriores. Então, o sistema de discriminação entre dois pontos, ele mostra para a gente também, tá, a ideia de que por que a gente tem mais precisão em determinadas áreas do corpo e não outra. Por que a criancinha lá, quando pega as coisas, mete logo na boca. Tá? Por que a gente pega as coisas e com a mão a gente fica tateando lá para sentir, tá, no escuro, alguma coisa assim. Por quê? Porque os campos receptores que a gente tem na ponta dos dedos e nos lábios, principalmente nos lábios, no lábio inferior, tá, ele é mais preciso. Tá? Por quê? Porque os campos receptores são menores. Tá? Então, o teste de discriminação entre dois pontos, ele mostra isso. Tá? Então, aqui, quanto o limiar de discriminação entre dois pontos, mostra aqui, ó, se você a toca com o compasso entreaberto na região abaixo do joelho, por exemplo, tá? Se eles estão com menos de 45 milímetros, tá? Provavelmente você vai sentir um ponto só, certo? Mas se você aumentar um pouquinho e colocar lá em torno de 50 milímetros, 5 centímetros de abertura, você sente os dois pontos. Tá? Na região das costas do sujeito, tá? A mesma coisa. Tá? Se o objeto ele alcança duas pontas com menos de 4 centímetros de abertura, você vai sentir um ponto só. Se você abrir, aí você sente os dois pontos. Por quê? Porque em determinadas áreas do corpo, você vai ter que os campos receptores eles são maiores, eles são menos precisos, são mais vagos. Tá? Enquanto que em outras áreas, ó, como na ponta dos dedos, eles têm 2 milímetros, 3 milímetros. Tá? Então eles são mais precisos. Tá?
E por isso que na hora em que a gente estuda Braille, o cara usa a ponta dos dedos, não usa o cotovelo. Por quê? Porque a discriminação entre os pontos do sistema de leitura, ele é mais preciso na ponta dos dedos do que em outras partes do corpo. E fica difícil também o cara ler Braille com o lábio, certo? Então, a característica, lembra, o Braille é uma forma de alfabetização, é um idioma. Então, para você ler o Braille, você precisa discriminar o sistema dos 6 pontinhos por letra. Então, a distância entre cada pontinho é de 2 milímetros. Então, o que você tem aí? Na hora em que você vai fazendo a leitura, vai passando o dedo por cima, o sujeito vai discriminando pontos maiores de menores, maiores de menores, em um padrão de sequência. Como ele é alfabetizado e ele tem uma bela de uma sensibilidade, você consegue discriminar o que aquilo significa. Lembra? É um idioma, é um outro alfabeto, é uma forma de você fazer a leitura. Qualquer um pode aprender Braille, não precisa ser uma pessoa cega, certo? Então, só que a recomendação potencial é que o sujeito, que mesmo que seja vidente, que ele tampe os olhos, bote uma venda, alguma coisa, porque isso não atrapalha no processo de aprendizagem. Então perceba, a presença dos dermátomos, ele explica para a gente a chamada dor referida, o sujeito que está tendo lá o princípio do infarto. Então o que está acontecendo? Vamos supor que o coração ele está em estado isquêmico, a oferta de oxigênio e nutrientes está muito reduzida, então ele está trabalhando de maneira irregular, isso ativa receptores dolorosos, esses receptores dolorosos eles vão sinalizar na medula, ali na cervical, certo? Isso, como é uma via em que ali naquele dermátomo chega tanto o sinal doloroso do coração, quanto chega ao sinal da pele, daquele mesmo ponto, na hora, como esses neurônios eles convergem no mesmo ponto da medula, na hora em que a medula ela dispara e vai informando a informação dolorosa, e esse disparo ele tende a ser muito intenso, não há uma discriminação do ponto preciso da dor. Por isso que o sujeito sente a dor em toda a região do dermátomo, certo? No peito ao lado esquerdo e na porção do braço inervada pelo dermátomo. Não é só a dor referida do coração que o sujeito tende a sentir. Outras áreas também existem mapas de indicação para isso. Então, na hora que a pessoa ela tem dor no apêndice, também está associada a um tipo de área de dermátomo inervada. Então, a via dolorosa está informando a medula, e na hora em que a medula dispara, ela dispara com muita intensidade e a percepção de dor que o sujeito vai ter vai ser toda naquela região. Então, perceba que os mapas eles não seguem um padrão muito específico, certo? Mas isso é uma representação dos dermátomos, das raízes sensitivas que estão disparando informação com alta intensidade. Bom, a teoria da comporta da dor, ela mostra também um pouco dessa competição entre a via dolorosa e a via sensorial. Aqui a gente tem que lembrar de duas coisas. O beijinho da mamãe e da vovó lá, vai sarar, tá melhorando, vai ficar bom. Passa a mãozinha em cima e magicamente a dor reduzia. Ou que as vias mecânicas, quando elas são estimuladas, elas têm neurônios com axônios com fibras mielinizadas e calibrosas, ou seja, o potencial de ação é saltatório e a velocidade tende a ser maior.
enquanto que as vias dolorosas, elas têm preferencialmente axônios com fibra C, que é aquela não mielinizada, né, que é aquela que é de menor calibre, então é mais lento. Então imagina que você sofreu um ferimento, tá? Se cortou, bateu e tudo mais. Tá? Então, na hora em que a fibra dolorosa ela dispara e está levando a informação da dor até a medula, tá? Aquela raiz sensorial ela recebe a informação dolorosa, mas ela também recebe a informação mecânica. Então, se você ficar estimulando mecanicamente aquela região, os receptores mecânicos eles vão obrigatoriamente receber a informação e disparar, receber, disparar, receber, disparar. E conforme eles vão disparando, eles vão sobrecarregando a medula de informação mecânica. Então essa medula ela vai ter que processar tanto a informação dolorosa quanto a informação mecânica. E isso vai fazer com que a propagação de uma que é mais veloz que a outra potencialize a informação de menos dor. Certo? O homúnculo de Painfeld, que é esse bonequinho lindo aqui, ele é uma representação do mapa somestésico do sujeito, seja na porção periférica, seja na porção central. Por quê? Porque no córtex somestésica, no córtex, né, você vai ter que áreas diferentes vão interpretar porções diferentes do encéfalo do sujeito, certo? Então, como que a gente vê isso aqui? Olha só, tá? Assim como a gente viu que eu tenho um mapa sensorial no córtex olfativo e no córtex gustativo, que me permitem em pontos específicos sentir o cheiro do hortelã, da cânfora, do que for, tá? No córtex sensorial, a mesma coisa. Então eu vou ter áreas diferentes que vão sentir de forma diferente. Tá? E algumas áreas elas ocupam porções maiores do córtex e outras menores. Então se você olhar aqui, ó, na região da face, tá? A área dos lábios ela é muito maior do que a área da testa, por exemplo. Então isso significa o quê? Que eu tenho uma capacidade aqui de interpretação mais precisa do tato na boca, no lábio, do que na testa, certo? Uma discriminação. Tá? Então, ó, na região da língua, a mesma coisa. Tá? Então, na região da mão, maior, ó, a região do pulso e do braço já é menor. Então, tudo indica populações de neurônios que vão formando núcleos de interpretação diferenciados. E o que você tem aqui, ó, esse bonequinho desproporcional aqui, periférico, é uma representação disso. Tá? Então, aonde eu tenho mais sensibilidade, a estrutura é maior, e aonde eu tenho menos sensibilidade, a estrutura é menor. Por isso que, olha aí, a boca, a língua, né, os lábios, a língua, a mão são muito maiores do que as outras partes do corpo, aonde a sensibilidade mecânica tende a ser maior. Tá? Então, na hora em que a gente observa essa situação para os outros animais, a gente percebe isso, que a região, ó, da cabeça de um coelho é muito maior do que as outras partes do corpo. Tá? Mas quando você vai para um felino, para um gato, por exemplo, ó, a cabeça ela já é um pouco menor, embora ainda seja desproporcional, e as patas elas são maiores se você for comparar aqui. Tá? E quando você chega para um bicho como um primata, como é onde a gente vai se encaixar, as patas elas são maiores, tá? E você tem um destaque da face que proporcionalmente é menor em relação aos outros, mas a língua ela é bem maior. Então, perceba que você tem a língua de todos sendo destacada, tá? Mas a cabeça de cada um ela tem um padrão de proporção diferente. Então, por exemplo, a sensibilidade na região da cabeça é muito maior num coelho do que nos outros dois. Tá? Mas, em compensação, as patas dos coelhos são menos discriminativas do que dos outros dois.
Então, perceba que existe uma característica, tá, geral, mas que existem padrões em consequência de seleção diferente para animais diferentes. E isso nos leva a uma característica importante, que é o que a gente pode chamar de síndrome do membro fantasma. Aqui a gente tem um exemplo de um sujeito que ele sofreu um acidente, tá? E ele não tem o braço, certo? Tá? Então ele não tem a região do antebraço e, consequentemente, obviamente, a mão. Tá? Então perceba, essa área do córtex dele, daquele lado do corpo, né, não é funcional. Mas eu quero que vocês percebam que o córtex somestésico dele, olha só, a região da face está próxima a essa região aqui que ele tecnicamente não sentiria nunca mais. Por quê? Porque ele não tem mais aquela parte do corpo. Tá? Só que o que acontece? A informação somestésica, na hora em que ela chega, ela projeta via tálamo também, tá? E do tálamo vai para o córtex. Bom, o que acontece é que existe uma competição entre os neurônios, um padrão de resposta de plasticidade, em que as vias que deveriam conduzir exclusivamente para cá, para a região da face, elas podem provocar um processo de plasticidade sináptica e gerar prolongamentos que antes eram exclusivos dessa área, da face, e agora vão ser tanto da face quanto essa outra área aqui. Tá? Então significa o quê? Que quando você estimula aquelas áreas, o sujeito, na hora em que vai sentir, ele sente tanto a face quanto a nova área. A nova área que não existe mais. Certo? Isso é o que a gente chama de síndrome do membro fantasma. É quando o sujeito sente um órgão que foi removido, que foi perdido acidentalmente, por outra razão, do corpo dele. Tá? É uma consequência do processo de plasticidade neuronal, de tal forma com que os neurônios que deveriam ficar nessa via exclusiva aqui, ó, eles projetam para a área perdida também. Então eles recebem uma nova inervação e quando estimulado você tem aquela sensação. Tá? Então, a migração neuronal periférica vai ocupar aquela área de interpretação do que foi amputado. Tá? Então, perceba aqui, ó, numa estrutura normal, ó, o sujeito perdeu o antebraço e a mão, né? E aí o que você vê é que aquela área ali, ó, que deveria disparar para aquela informação, tá? Ela passa a ser, ó, dominada pela face. Tá? Então, na hora em que eu estimulo a face, o sujeito vai sentir algo que não possui mais. Tá? Deve ser um desconforto muito brabo, tá? Mas é uma consequência de uma neuroplasticidade, numa projeção axônica inadequada. Tá? Uma das formas de se tratar isso, tá, é a caixa de Rachamandran, que é esse neurologista indiano, que ele criou um sistema de caixa-espelho. Tá? Então, como que funciona? Essa jovem aqui, ó, ela perdeu o antebraço e a mão, tá, direita. Então, numa caixa, ela coloca a mão que ela possui, o braço, tá, por aqui, que tem um espelho, certo? E aqui do outro lado, tampado, ela coloca a porção, né, do braço que ela tem, né, e obviamente não tem mais nada, porque ela perdeu um membro. E aí, através da terapia visual, tá, ela consegue ter um alívio do desconforto da dor. Tá? Porque o sujeito está sentindo um órgão que não possui, então existe uma dor psicossomática aí associada. Tá? A evolução do teste da caixa de espelho, tá,
Obviamente isso não acontece da noite para o dia, a pessoa precisa fazer isso com uma certa rotina, tá? Não é igual em série de médico, que, nossa, o cara faz isso uma vez e resolveu já. Tá? E a evolução dessa caixa é a terapia de realidade virtual. Você nota aqui que o senhor aqui, ó, ele não possui o braço esquerdo, tá? Mas que ele tem aqui, ó, todo o sistema no braço direito, tá acoplado à realidade virtual, e aqui, ó, por trás da imagem na tela, você consegue que ele projeta um e o outro braço. Tá? A propriocepção, ela representa aquela percepção do corpo, tá? De maneira estática ou dinâmica. Tá? Isso envolve a detecção consciente e o inconsciente. Consciente através do córtex, tá? E inconsciente pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Tá? Você vai ter a presença e a participação de uma série de células, tá? Que vão disparar potenciais receptores que vão informando constantemente o sistema para que você faça ajustes corporais. Tá? Alguns desses receptores são os fusos musculares. Tá? Os fusos musculares, eles são células que estão localizados no meio das fibras musculares, tá? E essas células, elas estão associadas a nervos, certo? Nervos aferentes, tá? Ou os órgãos tendinosos de Golgi, que estão localizados como se fosse uma cápsula, tá? Entre os tendões e as fibras da musculatura esquelética. Tá? Então, o que acontece? Essas células, tá, elas vão variar de acordo com o comprimento da fibra. Lembra, a fibra varia, tá, podendo ficar em estado de contração, comprimida, né, ou em distensão. Enquanto que no órgão tendinoso, devido à variação mecânica da tensão sobre o tendão. Certo isso? Então, na hora em que a tensão aumenta ou diminui, na hora em que o comprimento diminui ou aumenta, tudo isso vai disparar e vai informar através da inervação aferente, tá, para a medula. E isso vai induzir os ajustes de estrutura. Tá? Então, ó, as fibras musculares extrafusais, tá, que são fibras esqueléticas situadas fora do fuso muscular, tá? Então está aqui. E as fibras musculares intrafusais, que são aquelas que tendem a ficar dentro, tá, do fuso. Tá? Elas estão protegidas. E são essas aqui, ó, as intrafusais, que são que vão servir de sinalizador de variação mecânica. Tá? A via, ela vai receber a sinalização de neurônios aferentes e também de neurônios motores, certo? Os neurônios aferentes aqui vão ser importantes porque vão ser eles que vão informar o cérebro, tá? E os neurônios motores são aqueles que vão receber o sinal do padrão de resposta a ser gerado. Então, olha só, aqui você tem, vamos ver pelo esquema, você tem a carga pesando, né, sobre a fibra. Então aqui eu tenho a fibra extrafusal e aqui eu tenho a fibra intrafusal. Tá? Então a cápsula está aqui, esse aqui, na hora em que o peso ele puxa para baixo, o músculo vai estirar, vai esticar. Certo? De acordo com a carga, eu vou estirar mais ou menos. Vamos pensar que é uma coisa um pouquinho pesada. Tá? Então estira mais. Quanto mais estira aqui, mais estica aqui. Quanto mais estica aqui, mais estimula as fibras. Tá? Quanto mais estimula aqui o fuso muscular vai sofrer os potenciais. Tá? Quanto mais pesado, mais potencial. Quanto mais potencial, mais informação no sistema nervoso central informando, olha, o cara está aloprando aqui, é muita carga. Então vai chegar a informação motora e a informação motora vai sinalizar, olha, contrai, contrai, contrai. Certo? E aí você vai ter a onda de contração. Então isso é um ajuste. Você está saindo do supermercado, está carregando uma sacola. Num braço você tem 2 quilos, no outro braço você tem 7 quilos. Certo? 2 quilos de estiramento
vai informar uma onda de potenciais e isso vai fazer com que você tenha uma contração adequada para 2 kg. Se no outro braço é 7 kg, o estiramento vai ser muito mais intenso. E esse estiramento mais intenso vai fazer com que a onda de contração que chegue pelos motoneurônios seja para carregar aqueles 7 kg, certo? No caso dos órgãos tendinosos de Golgi, isso vai acontecer quando você precisar de um movimento articular, certo? Quando você precisar de uma ação mais mecânica, tá? Uma contração que não seja uma contração isométrica, certo? Bom, os termorreceptores, quase acabando. Os termorreceptores, como o próprio nome está dizendo, são receptores que sofrem alteração a partir da detecção de calor do ambiente. Lembra, não existe frio. Né? Por quê? Porque eles detectam a presença de calor. Certo? O que é frio? Frio é menos calor. Certo? Tá? Então é onde tem calor e é onde tem menos calor. Tá? Então a gente tem um grupo de receptores diferentes que disparam a temperatura com uma sensibilidade impressionante, tá? De 0,01 graus Celsius, tá? E sinalizam, tá? Preferencialmente disparando para calor e disparando para menos calor. Calor de 30 a 45 graus Celsius e frio de 10 a 25 graus Celsius. Certo isso? Tá? Abaixo de 10 graus Celsius começa a uma sensação dolorosa. Certo? Esses receptores eles estão localizados interna e externamente ao corpo, né? Por isso que ao longo do seu tubo digestivo, principalmente na porção inicial, você consegue sentir a bebida mais gelada, mais quente por aí, e eles tendem a sofrer adaptação rápida, certo? Ou seja, eles informam o hipotálamo, a informação chega lá e isso indica a percepção de calor. Tá? Qualquer temperatura acima de 45 graus Celsius sobre a pele, ela já começa também a disparar percepções dolorosas. Tá? E por último, alguns animais eles apresentam uma variação de sensibilidade nos termorreceptores que permitem com que eles detectem o calor com um nível de precisão geográfica maior. Tá? Que é o caso da fosseta loreal que a gente encontra em alguns animais, com destaque para certos répteis. Tá? A fosseta loreal deles permite com que detecte com precisão e localização o calor. Tá? No nosso caso, a gente consegue detectar o calor que alcança a superfície do objeto. Tá? No caso do animal que ele tem a fosseta loreal, ele consegue localizar o ponto onde o calor se concentra. Tá? Então, perceba pela imagem, é como se a gente tivesse uma visão térmica desses objetos, desses binóculos militares, essas coisas. Tá? Então, essa visão de calor, ela mostra onde é mais quente no corpo, tá? E vai esfriando nas porções mais periféricas. Para esses animais é extremamente vantajoso, porque apesar de terem uma visão razoável, no escuro fica difícil enxergar, certo? Mas você consegue detectar calor. Tá? Não importa se está no claro ou se está no escuro. Bom, foi longo, tá? Mas essa é a nossa primeira porção das informações do sistema sensorial. Na próxima aula a gente segue com o que sobrou. E não é pouca coisa. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem, um abraço.